Olá pessoal, chegou a hora de falar de esportes aqui na nossa programação, vem comigo! E o papo de hoje é sobre o Campeonato Carioca. Neste domingo, às 6 da tarde, no horário de Brasília, Flamengo e Fluminense decidem o título no Maracanã. O rubro-negro pode até perder por um gol de diferença que levará a taça. Para o tricolor, só serve a vitória por pelo menos 2 gols de vantagem para levar a disputa aos pênaltis. Um placar maior garante o bicampeonato ao Flu. E para falar sobre a grande final do Rio de Janeiro, quem participa do Boletim Esportes é o jornalista do Grupo Estadão, Tony Assis. Seja bem-vindo, Tony. Fala, Leonardo. Um prazer enorme estar aqui participando do Boletim Esportes, falando de Flamengo e Fluminense, decisão do Campeonato Carioca. E pela 4ª vez seguida, né, as duas maiores forças do estado vão novamente decidir brigar pelo título. Diante de tanto equilíbrio, né? O Flamengo ganhou 2 finais, o Fluminense ganhou a outra, essa 4ª final. E o retrospecto mais recente, apesar de jogos aí valendo pontos não terem sido muito favoráveis para o Flamengo, o Fluminense realmente com uma vantagem ampla. Tony, como você acredita que o Fluminense pode tentar tirar essa vantagem construída pelo Flamengo no primeiro jogo? Eu acho que o Fluminense tem que ser o mesmo Fluminense que desempenhou um papel que o colocou como favorito no Campeonato Carioca. Um futebol vistoso, um time que gosta de ter a bola, um time que sabe trabalhar, privilegia a aproximação, sabe impor o seu ritmo ao futebol, ao adversário. Se você analisar, o Flamengo tem um elenco bem mais qualificado, mas o Fluminense, sob o comando do Diniz, conseguiu trazer favoritismo para o lado dele de forma justa, com jogos bem elaborados, o Ganso ditando o ritmo do time, o Cano sendo artilheiro implacável, enfim. O Fluminense pratica o futebol que todos gostam de ver. Então, eu acho que o Fluminense, para tirar essa vantagem, ele precisa voltar a fazer o simples. E fazer o simples nem sempre é o mais fácil. Mas é botar a bola no chão, jogar. Ao Flamengo, que desde 2019, quando o Jorge Jesus chegou e causou aquela revolução com aquele futebol total, é curioso, mas é a primeira vez, tirando o jogo com o Liverpool, né, no Mundial de Clubes, que o Flamengo perdeu, que o Flamengo entra como azarão, né? E agora, com o Vitor Pereira, a gente vai ver o que vai acontecer. E pegando esse seu gancho, Tony, o Vitor Pereira que tem passado maus bocados nesses primeiros meses de Flamengo, você acha que o Vitor Pereira está começando a colocar o time nos eixos e colocando as ideias dele em prática? Olha, nesse período que ele assumiu o Flamengo, um período de 3 finais, ele entrou para querer mudar o que vinha dando certo com o Dorival Júnior. Ele pagou o preço de perder a Supercopa do Brasil, não chegar sequer à final do Mundial de Clubes, a Recopa, perdeu até a Taça Guanabara. Então, agora, ele conseguiu mudar esse quadro com a vitória no primeiro jogo da final, utilizando, né, esse esquema com 3 zagueiros. Ele começa a dar a cara dele, mas eu não coloco o Flamengo como favorito, tem a vantagem pelo resultado de 2-0. Mas eu acho que o Flamengo ainda sofre muito, o Flamengo faz muita força para jogar. Porque o Vitor Pereira, ele não fez o esquema dele em cima dos jogadores. Ele pegou os jogadores e adaptou ao esquema que ele quer. Então você acaba forçando o jogador a desempenhar funções que ele não está acostumado, né? E ele fez algumas apostas que eu considero muito arriscadas, né? Porque deu certo, mas você deixar um Gabigol no banco, né? E no jogo final, sendo que ele é o jogador mais decisivo do elenco. Então eu acho que o Flamengo montou um esquema, o Ayrton Lucas vem se destacando, vem sendo o principal jogador do time, mas o Flamengo ainda faz muita força para jogar, sabe? Se você perceber, se você analisar o primeiro Fla-Flu, os primeiros 20 minutos o Fluminense teve chance de sair à frente do placar e mudaria todo o cenário, né? A partir da parada técnica, Ayrton Lucas começou a desequilibrar, começou a fazer a diferença e mudou o panorama da partida. Mas eu vejo um Flamengo mudando, um Flamengo que
abandonou a posse de bola, abandonou aquele estilo vistoso de aproximação, de tabela, de jogadas de efeito, jogadas plásticas, para apostar na ligação direta com o Pedro, apoio dos 2 alas e os 3 zagueiros ali atrás tentando controlar tudo, mas que ainda apresentam muitas falhas no sistema defensivo. Que Gerson é esse que está no Flamengo hoje, Tony, na sua opinião? E qual o papel que ele pode ter para desequilibrar, passar a desequilibrar e voltar a ser aquele Gerson de até 2020? Eu acho que o Gerson precisa achar o posicionamento dele em campo, porque na época dele de Flamengo, quando ele chegou, ele conseguia ditar o ritmo do time, ele era um jogador que marcava, mas que também lançava, ele tinha força para chegar na frente, para arriscar as conclusões na entrada da área. E agora você percebe que entre os jogadores de meio campo e defesa, você não tem aquele espaçamento definido. Existem brechas, lacunas, e quando o time adversário arrisca algumas infiltrações, tanto ele quanto o Thiago Maia, ou ele quando joga ao lado do Vidal, eles não conseguem acertar esse posicionamento. E o Flamengo, mesmo com 3 zagueiros, o que teoricamente daria mais solidez na defesa, esses 3 zagueiros eles ainda ficam um pouco perdidos, vulneráveis nas jogadas pelas laterais. O treinador precisa acertar o posicionamento do Gerson para que o Gerson volte a fazer diferença, porque qualidade o Gerson tem de monte, é um jogador de primeiríssima linha e ele precisa se acertar em campo para voltar a fazer seu diferencial do Flamengo. Quem você vê como o fiel da balança, quem pode desequilibrar tanto pelo lado do Flamengo quanto pelo lado do Fluminense nessa decisão? Olha, eu vou apontar 2 de cada lado para ser uma coisa equilibrada. Pelo lado do Fluminense, eu vejo o Ganso como grande diferencial, com as metidas de bola dele, com a experiência, com ditar o ritmo do jogo, acalmar o time, até pela preocupação que ele causa no adversário, um drible, uma jogada desconcertante que possa intimidar a marcação. Então eu coloco o Ganso e o Cano, né? O Germán Cano, que não é artilheiro do Carioca por acaso, um jogador que tem um poder de conclusão absurdo, ele é muito perigoso, é um atleta que você não pode se descuidar tanto no jogo aéreo quanto em qualquer sobra na entrada da área ou até nas jogadas de dentro da área, de linha de fundo, ele é muito rápido. E pelo lado do Flamengo, é até previsível que eu vou falar, é Ayrton Lucas, que está em grande fase ali pelo lado esquerdo, ele está com muita personalidade, tanto pelo meio, está com personalidade até para chutar da entrada da grande área. E o Pedro, né? Que o Pedro vem, está iluminado, ele se posiciona sempre da melhor maneira dentro da área, é um jogador que sai para fazer assistência. E ele tem o peso, agora o Gabigol, né? Que está querendo jogar na posição dele, está ali disputando e ele está absoluto, está fazendo um gol, está se sentindo à vontade. Então eu coloco um armador do Fluminense e o centroavante por parte do Flamengo, o centroavante também e o ala, que vem sendo o grande nome nessa era, Vitor Pereira. E sem ficar em cima do muro, quem leva essa final entre Flamengo e Fluminense Campeonato Carioca? Olha, eu acho que da Flamengo. Eu arrisco um 2-1 Flamengo. Acredito que o Fluminense vai partir para cima e vai incomodar, vai fazer gol, mas o Flamengo tem um contra-ataque muito forte, né? Nesse estilo do Vitor Pereira, da ligação direta pelas alas, e o Pedro nessa fase iluminada, eu acredito que deva dar Flamengo. Então, perfeito, muito obrigado aqui pela sua participação. Tony Assis, jornalista do Grupo Estadão. É um grande prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos torcer para um grande jogo, né, que os torcedores possam contemplar mais uma grande partida e que vença o melhor, um grande espetáculo. Eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. E continue ligado aqui com a gente na nossa programação, acompanhe também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana, grande abraço!